E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente iniciando mais um JEDzinho, iniciando aqui a gravação do JED para a unidade 6, tá? Unidade aí que vai falar sobre a organização sindical. Pessoal, essa unidade 6 e a unidade 7, elas são muito importantes, tá bom? São unidades aí que costumam cair bastante, que tem uma certa prevalência ali na nossa prova colegiada. Então é muito importante que vocês deem uma olhada e estudem com muito carinho essas unidades, tá bom? E aí a gente começa com a unidade de número 6, tá? Unidade 6 que vai tratar sobre a organização sindical, tá? A organização sindical, gente, nada mais é do que a parte do direito do trabalho que vai organizar, que vai regular, né, como que vão funcionar os instrumentos de negociação coletiva, né, a convenção, o acordo coletivo, como que vai funcionar a organização sindical, os instrumentos, né, que vão sair dessas negociações, como que vão ser as greves, né, essa representação dos trabalhadores, como que vai ocorrer por meio do sindicato e tal. Então tudo isso é visualizado na organização sindical, tá? A gente parte para falar sobre os princípios do direito coletivo, tá? Em relação à liberdade sindical, a gente tem dois tipos de classificação, né? Tem a liberdade sindical individual, certo? Que é a liberdade que você tem, né, de formar, de aderir, de se filiar, ou se desfiliar, ou não se filiar, de participar, né, ativamente ali do sindicato, está lá no artigo 8º da Constituição. E temos a liberdade sindical coletiva, certo? Que é o direito de você constituir um sindicato de sua escolha, né, com uma estruturação que melhor lhe convier, tá? Ademais, a gente tem, né, em relação a essa liberdade sindical coletiva, a liberdade de associação, que os trabalhadores e os empregadores podem criar as suas organizações sindicais sem uma autorização estatal prévia, tá? O que a gente tem, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, é em relação ao registro, né, que você precisa ir lá no Gov e tal e fazer o registro, mas não há essa necessidade de autorização prévia, tá? Inclusive tem muitas questões que gostam de abordar esse assunto dessa maneira, perguntando se precisa ou não dessa organização. Nós temos também a liberdade de organização, tá? Que é um direito, né, dos empregadores e dos trabalhadores definirem o seu modelo de organização sindical, tá bom? E aí, esse modelo, ele não foi adotado aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma estrutura mais rígida, tá? Que a gente vai tratar características daqui a pouquinho. E aí vocês me perdoem aqui, tá? Mas bem aqui é sindical, tá? Eu fiz ontem. E aí vou até dar uma pausa aqui na gravação para poder ajeitar e verificar logo. E aí, como estávamos falando das restrições, né? Das liberdades, perdão, né? A gente vai falar sobre as restrições. E aí, em relação, né, à unicidade sindical e a unidade sindical, tá? A unicidade sindical é que nós teremos, né, uma única entidade sindical representativa naquela base física, certo? Por imposição estatal. Já na unidade sindical é que quando nós teremos uma única entidade sindical representativa, porém ela não será imposta pelo Estado em si, mas pela vontade da razão, né, a vontade dos trabalhadores ou dos empregadores. Aqui no Brasil, certo? Adotamos a unicidade sindical, tá bom? Esse modelo mais rígido, tá? De que
teremos apenas uma única entidade sindical representativa naquela base, né, territorial mínima, que a gente vai já falar mais à frente, por imposição estatal, tá certo? E aí, aproveitar que a gente estava falando, né, de restrições e da base territorial, a gente vai falar agora sobre a base territorial mínima, né, gente? Base territorial mínima, ela diz respeito, né, a essa não possibilidade de criação de um sindicato, né, de mais de um sindicato, mais de uma organização, numa mesma base territorial, certo? E essa base territorial, ela não pode ser inferior à área de um município, tá? Às vezes essas questões gostam de trazer essa não podendo ser inferior à área de um estado ou algo assim, mas é não podendo ser inferior à área de um município, tá? Então, apenas pode ter um sindicato, uma organização sindical naquele mesmo município, tá? Além disso, né, a gente tem a questão da representação por categoria, tá? E aí é muito importante que a gente pense, né? Existem basicamente 3 tipos de categoria. Então, lá no artigo 511 da CLT. A categoria econômica, tá? Categoria econômica, pessoal, ela vai representar os empregadores, tá? Categoria econômica já está dizendo, né? Empregadores, tá? Ao passo que a categoria profissional, ela representará os trabalhadores, tá? Categoria profissional, trabalhadores. E a categoria diferenciada são aqueles empregados, né, que têm suas funções e elas são regidas por força de estatuto especial ou tem uma condição bem singular, bem particular, e aí faz com que ele seja de uma categoria diferenciada, tá? Então, essa representação vai se dar por meio, né, de, por exemplo, da categoria econômica, de atividades idênticas, similares, né, parecidas ali, e aí vão juntos formar uma categoria econômica. A categoria profissional, né, que exerçam, né, emprego ali naquela mesma atividade econômica, tá? Ou nessas atividades econômicas conexas vão compor essa categoria profissional, e a diferenciada, como comentamos, aqueles que exercem uma categoria mais singular, com estatuto próprio, coisa assim. E é muito importante que você saiba fazer essa diferenciação. Então, falou de empregadores, falou de atividade econômica, idêntica, parecida, empreendem, categoria econômica. Falou de trabalhadores que exerçam emprego, que trabalhem em uma atividade parecida, próxima, similar. Estamos falando de categoria profissional. E se falar de trabalhadores que trabalhem, né, em condições específicas, que possuem estatuto próprio, condições bem singulares, a gente vai estar falando de categoria diferenciada. E aí a gente parte para falar sobre a organização interna, né, do sindicato. Ele tem, gente, liberdade de administração, tá? E aí essa liberdade de administração está relacionada ao sindicato não sofrer interferência ou intervenção de terceiros do Estado, tá? E aí ele pode delimitar como que vai ser a sua organização interna, tá? Então, no Brasil, tá, é vedado, né, essa interferência, seja do Estado, seja de terceiros, tá? Então, tanto lá no artigo 8º da Constituição, no inciso 1, vai tratar sobre isso, tá? Assim como os sindicatos possuem liberdade de exercício de suas funções, né, gente? Isso nada mais é do que eles executarem seus, né, preceitos, o que devem ser feitos, né, as ações que vão resguardar, que vão buscar a defesa dos interesses daqueles trabalhadores ou dos empregadores, né,
dependendo do sindicato, mas daqueles que eles estarão representando, tá? Então, é muito importante que a gente tenha, né, essa liberdade para que os sindicatos possam atuar, tá, de uma maneira livre, tá bom? E aí é importante que a gente precisa lembrar que é fundamental, é imprescindível a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, tá? A gente vai, na próxima unidade, falar mais um pouquinho sobre o acordo e sobre a convenção coletiva, mas já destacamos que é obrigatória nessa participação dos sindicatos nas negociações coletivas, tá? Além disso, a gente tem a questão da figura do filiado aposentado, tá? E aí, conforme também o artigo 8º da Constituição, ele tem sim o direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. Em relação à estrutura sindical, né, gente? A gente tem basicamente uma pirâmide, né? Em que no topo, né, a nível nacional, nós teremos a confederação, tá? Abaixo, nós teremos a nível estadual a federação. E abaixo, né, a gente vai ter o sindicato base, né, a nível municipal, lembrando sempre, né, a base territorial mínima, tá? E aí esse sindicato base, né, vai ser essa associação para essa defesa, né, dos interesses comuns daqueles empregados ou empregadores, né? A federação, ela vai ser organizada por no mínimo 5 sindicatos, tá? Uma federação, ela é organizada por no mínimo 5 sindicatos. E a confederação, a nível nacional, ela é organizada por no mínimo 3 confederações, tá? 3 confederações. Além disso, a gente tem também a figura das centrais sindicais, tá? Porém, gente, as centrais sindicais, ela exercem, né, um papel um pouco diferente, certo? São muito mais para coordenar ali essa representação operária. Elas não são propriamente, né, uma entidade sindical, não fazem parte da estrutura, assim como não podem, né, participar ali das negociações coletivas, tá? Não são entes que têm legitimidade para negociar coletivamente, tá bom? Como a gente havia comentado, né, o registro sindical, ele deve ser feito no órgão competente, né? A gente tem a revogação dos artigos 515 a 521 da CLT em razão a isso. E aí, basicamente, hoje em dia está quase tudo online, né? No Gov, você consegue fazer essa solicitação do registro sindical, tá certo? E aí, nós partimos para a contribuição sindical. Pessoal, a contribuição sindical, ela não é obrigatória, tá bom? Os descontos da contribuição sindical, eles estão condicionados à autorização prévia e expressa daqueles, né, contribuintes, sejam eles da categoria econômica ou da categoria profissional ou de profissão liberal, tá? É necessário essa autorização prévia e expressa, tá bom? E aí, lembrando, né, está lá no artigo 579 e lá no artigo 582 ele fala assim, ó, os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento dos respectivos sindicatos, tá? Então, essa autorização tem que ser prévia e expressa, tá? E aí, o recolhimento, né, gente, dos empregados e avulsos, ele vai ocorrer, certo? No mês de abril de cada ano, tá bom? No mês de abril de cada ano. Dos autônomos e dos liberais no mês de fevereiro,
certo? De cada ano. E dos empregadores, o recolhimento se dará no mês de janeiro, tá? Janeiro. E aí, a gente tem também a contribuição confederativa, certo? A contribuição confederativa, a gente tem algumas súmulas, né? Tem a súmula vinculante número 40, a 666 do STF também. A vinculante número 40, ela diz assim: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo, a 66. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, só é exigível dos filiados de sindicato respectivo. E aí, o que trata, né, esse artigo 8º, inciso 4? Ele diz assim, ó: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada na folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, independente de contribuição prevista em lei. O que é essa contribuição prevista em lei? É a contribuição sindical, tá? Então, o que a gente tem basicamente é que essa contribuição confederativa, ela só é exigível para filiados ao sindicato, tá certo? Nós temos também a contribuição assistencial, tá, gente? Contribuição assistencial, ela fala, né, sobre ser aprovado por, né, um recolhimento aprovado por convenção ou acordo coletivo, justamente para descontar, né, na folha de pagamento. E aí, esse tema, né, já foi discutido algumas vezes, já foi se firmado uma tese em 2017 de que essa contribuição assistencial, né, aprovada por meio de convenção, acordo coletivo, era inconstitucional, tá? Porém, atualmente, a tese que vigora é a tese de repercussão geral do tema 935, tá? Que é a seguinte: é constitucional a instituição por acordo ou convenção coletivo de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição, tá? Então, você poderá, certo, se opor a esse recolhimento, tá? Então, são contribuições, né, de maneira assistencial ali. A gente sabe que justamente os sindicatos, né, por não ter mais, né, essa obrigatoriedade da contribuição, perderam, né, quase que praticamente toda a sua renda. Então, existe essa contribuição assistencial aí. Porém, é muito importante que você observe esse final, né? Desde que é assegurado o direito de oposição. Então, você poderá ainda se opor a essa contribuição assistencial, por mais que tenha, né, esse acordo, né, ou convenção coletiva firmando esse recolhimento dessa contribuição assistencial. Você deverá, né, você poderá, na verdade, né, se opor a esse desconto e a essa contribuição. E nós temos também a contribuição associativa, pessoal. Contribuição associativa, ela faz jus, né, vai falar sobre parcelas mensais, tá, que são pagas pelos trabalhadores associados, que vão garantir vantagens corporativas, tá? Às vezes, né, extensivo até os seus dependentes, e aí vai, por exemplo, acessos a clubes, a espaços de recreio, né, entretenimento. Então, o sindicato pode, por exemplo, firmar uma parceria, né, com um local, com uma agência ou algo assim, para poder oferecer benefícios, né, aos seus associados. E aí é uma maneira, né, o sindicato tem para poder fazer com que tenha, né, aquele associado e consiga ter aquele valor ali, por exemplo, tá? E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre a administração do sindicato, tá? Ali, conforme o artigo 522 da CLT, a administração do sindicato vai ser exercida por uma diretoria, certo?
que vai ser o órgão, né, executivo do sindicato, que vai dar cumprimento às deliberações da Assembleia Geral, tá? Quem vai representar ali no dia a dia, quem representa o sindicato. O Conselho Fiscal, a diretoria, gente, ela é constituída, né, de no máximo 7 e de no mínimo 3 membros, tá? Um Conselho Fiscal, tá? Que vai ser composto por 3 membros. E uma Assembleia Geral, tá? Essas pessoas todas serão eleitas em uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo do sindicato, tá? É ele que vai, né, fazer, ele vai dispor sobre prestação de contas, aplicação do patrimônio, penalidade, vai falar sobre as pautas, né, a serem abordadas na negociação coletiva, no acordo coletivo, tá? E a gente tem também a figura dos delegados sindicais, tá bom? Gente, os delegados sindicais, eles, né, se denominam, né, aqueles que foram, né, eleitos pelos companheiros para representá-los, né, junto ao sindicato da categoria profissional, tá? Delegados sindicais, eles são trabalhadores de uma empresa eleitos pelos seus companheiros para representá-los junto ao sindicato da categoria profissional. Esses não têm estabilidade, tá? Segundo a OJI 369, os delegados sindicais não possuem estabilidade, tá? E assim, pessoal, nós encerramos esse nosso JEDzinho curtinho, rápido, pra gente não perder nada, não perder muito tempo. E já vamos partir para o próximo, tá? Estude essa unidade, vejam os slides da professora, deem uma lida nos artigos, porque ela é muito, muito importante para a nossa colegiada, tá certo?